Amém. Amém, irmãos? Nós vamos começar a nossa EBD e o pessoal vai compartilhando os links com vocês. Hoje nós vamos falar sobre uma fé que sem obras ela é morta. É interessante como muitas vezes é incutido à nossa mente que a fé, para ela existir, apenas crer em Deus é o suficiente, apenas acreditar em Jesus Cristo é o suficiente, não importa onde eu estou, se eu estou inserido em algum grupo ou não, não importa, é só acreditar em Jesus. E Tiago, ele vem aqui em Tiago capítulo 2 para nos mostrar o que de fato seria uma fé completa. E eu gostaria de ler com você todo o texto para que você possa compreender comigo nessa manhã o que é uma fé que tem obras. Diz o texto o seguinte: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se vosso juntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum que seja pobre, com vestimenta sórdida, e atentares para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e dissestes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, pois, amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desde o início do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o nome bom que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometei pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matas, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nessa primeira parte, Tiago vai falar muito sobre o amor ao próximo, de uma forma interessante, porque ele vai falar de acordo com os olhos da lei. Ele cita algumas coisas como o trato dentro da sinagoga, a maneira como muitas vezes os sacerdotes tratavam as pessoas dentro da sinagoga, e ele diz: tudo isso é mediante a lei, o que eu estou te dizendo. Hoje, e eu gostaria que você compreendesse isso, nós somos julgados pela lei da liberdade. O que é essa lei da liberdade? É justamente a lei de Cristo. Ela não está escrita em um código que não seja a Bíblia, que é a fé, mas ela é uma lei e continua sendo uma lei, embora seja graça. A graça em si, então, carrega um código, que é o código da lei da liberdade. E isso é importante nós entendermos nessa EBD, se nós quisermos de fato entender o que é ter uma fé que pratica obras vivas, uma fé que consegue estar viva diante do trono de Deus. Então, é só, pastora, eu tratar todo mundo igual? Não. Tiago, ele pega aqui um exemplo do que estava acontecendo, do que era muito presente dentro das sinagogas, e de fato eu digo, é muito presente também dentro de muitas igrejas. Você tratar as pessoas segundo a sua posse. Dentro das igrejas isso também acontece. As pessoas são muito tratadas de acordo com o que elas têm para oferecer. E aqui nós estamos falando que a fé, ela é ativada não pelo que eu tenho para oferecer, mas pelo que Cristo ofereceu
para mim e por mim. E ele começa então dizendo: meus irmãos, versículo 14, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tem as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disserem: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito estará ali? Assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, faze bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Aqui Tiago ele começa a dizer o seguinte: há muitas pessoas que dizem o seguinte: eu tenho as obras, mas não tenho a fé. E ele diz o seguinte: isso também não dá certo. E outros dizem: eu tenho a fé, mas não tenho obras. E ele diz: isso também não dá certo. E ele começa a dizer que aqueles que têm apenas a fé são como o diabo, que creem e estremecem diante do trono de Deus. Porém, as suas obras não estão cooperadas ao que o evangelho determina. Elas não cooperam para a extensão, para a implantação do reino de Deus. E quando isso acontece, ele diz o seguinte: a sua fé é morta, assim como a fé do diabo é morta. A fé do diabo não vai lhe salvar. O fato dele saber que Deus é Deus e estremecer diante disso não vai lhe salvar. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Não foi uma obra de Abraão, um ato de Abraão, que fez com que o coração de Deus liberasse o plano de mandar Jesus Cristo para nos salvar? Bem vês que a fé cooperou com suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Não existe ninguém na terra que consiga ter fé sem que pratique as obras de Deus. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, pastor, as minhas obras me salvam? Não. Mas uma fé sem obras também não me dá salvação. Eu preciso compreender que a minha fé tem que ter obras. E daqui a pouco eu já vou falar sobre essas obras. De igual modo, Raabe a meretriz não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Não existe fé sem obras. Não existe uma pessoa que de fato tenha uma experiência com Deus, tenha fé, acredite em tudo que Jesus Cristo estabeleceu e não tenha obras. Então você vai dizer as boas obras. Não estou dizendo de boas obras. Em momento algum aqui Tiago falou sobre as boas obras. Ele disse obras. E aí você pode me perguntar: pastora, que obras? Nós podemos compreender que Tiago não estava falando apenas de amar ao próximo, que é um dos maiores mandamentos que Jesus Cristo determinou. Ainda Jesus disse: se você cumprir esses dois, você estará cumprindo toda a Bíblia. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E de fato, tudo que nós vamos falar aqui agora vai girar em torno dessas duas coisas: amar a Deus, amar a mim, amar o próximo. Porque se eu tenho que amar o próximo como eu me amo, primeiro eu preciso me amar de maneira sadia, para que eu possa amar o próximo de maneira sadia. E quando nós pensamos em obras, nós estamos falando de fruto. E então eu convido você a abrir em Gálatas capítulo 6. Porque a fé é um dom
do Espírito de Deus. É impossível que o ser humano consiga ter fé. Ele pode ter uma esperança, ele pode ter uma crença, ele pode entender que Jesus Cristo é Deus aqui. Mas só o Espírito Santo de Deus, pela ação da tua presença na nossa vida, é que consegue liberar em nós a fé. A fé que vai me conectar em Deus. Então agora eu não acredito que Deus é Deus aqui. Deus é o meu Deus. Eu me conecto a Deus. Então, a fé que Tiago está falando não é uma crença. Essa mesma fé é a fé que o demônio tem. Ele sabe que ele está debaixo do comando de Deus. E embora o inferno esteja completamente desligado do céu, ele ainda tem que obedecer e está sujeito a tudo que Deus estabeleceu, e ele sabe disso. Então, a fé que Tiago está falando não é uma esperança, não é uma expectativa, mas é um dom que o próprio Espírito Santo de Deus coloca dentro de cada um de nós, a capacidade de nos conectarmos a Deus. A fé é mais do que a certeza do que eu vou receber como um dom. A fé é a habilidade de receber. Esse é o dom da fé. Eu vou receber porque há uma habilidade de crer dentro de mim, que vem do Espírito Santo de Deus. Não é algo forçado, mas é algo que vem do Espírito Santo de Deus. E a fé sem obras, ela é morta. Ela é morta. E a obra da fé é o fruto do Espírito. Você vai perceber, e hoje eu estou aqui com o Eduardo, está me ajudando. Em algum momento ele vai me ajudar aqui também. Nós refletimos sobre as obras do Espírito, que são as obras que vão determinar se a sua fé está viva ou se ela está morta. Ok? Então vamos lá. O fruto do Espírito é o amor. Veja que os dois versículos que Jesus frisou, as duas ordenanças que Jesus frisou foi: amarás a Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele cita 3 tipos de amor que nós precisamos ter. O amor em relação ao próprio Deus, o amor em relação à minha pessoa e o amor em relação ao próximo. No caso, aqui, amor vai falar sobre esses 3 amores. O primeiro, então, fruto da fé, e aí eu já vou dizer aqui, Eduardo, que fica um ser humano aqui, não só uma câmera, é o amor. A capacidade de amar a Deus acima de mim mesmo. Algo que é impossível para o ser humano. Porque o ser humano ama a si mesmo acima de qualquer coisa. Instintivamente, não é verdade? Nós nos colocaremos na frente. Eu vejo até algo engraçado, eu vou dizer a você. Vocês já viram aqueles programas que fazem pegadinha com as pessoas, os casais? Quantas vezes as pessoas largam os amores da sua vida, correm, jogam até as pessoas em cima do perigo e isso é instintivo. Então vem o dom da fé e diz o seguinte: se você tem fé e ela está viva, você tem capacidade de colocar Deus em primeiro lugar. Uma capacidade que só o Espírito Santo de Deus consegue implantar dentro de nós. Porque nós paramos de pensar em nós como o centro de todas as coisas e colocamos Deus como o centro de todas as coisas. Nós paramos de nos ver e em nossa realidade, em nossa necessidade, em nossa vida, em nossas preocupações, deixamos de ser nós e passamos a estabelecer o reino de Deus como centro de todas as coisas para a nossa vida. A vontade de Deus se torna maior do que a nossa vontade. Isso é uma obra da fé. Veja que as obras da fé não são naturais ao ser humano. Por isso que eu digo, a fé não vem de uma crença aqui.
A fé vem do Espírito. Sem o Espírito, é impossível ter fé. E com o Espírito, é impossível que a nossa fé não tenha obras. É impossível uma pessoa acreditar em Deus dessa maneira, crer em Deus e não colocá-lo em primeiro lugar. É impossível uma pessoa crer em Deus de maneira genuína e não estabelecer um trono dentro de si para Deus governar. E também é impossível que uma pessoa viva a verdade de Deus e não tenha amor próprio. Deus estabelece amor próprio porque Ele nos ama e Ele nos cura. Ele cura a nossa ferida, Ele nos tira do lodo, Ele nos coloca numa situação de honra. Deus sempre honrou o ser humano, Deus sempre honrou os seus filhos. Todas as pessoas que têm fé com obras de amor, Deus cura as feridas desta pessoa a um ponto de honrá-la e estabelecê-la. É impossível que alguém que tenha fé não consiga ter a obra do amor próprio, do fruto de Deus em sua vida. Ela vai receber a cura dos seus traumas, do seu passado, da sua existência. E Deus fará isso e ela conseguirá fazer o quê? Amar os outros com o mesmo amor que Deus lhe proporcionou. O amor da compreensão, o amor da honra, porque é um fruto da fé. É impossível que um cristão genuíno não tenha experimentado isso. Ele precisa experimentar isso. Isso é a base. Ainda continuamos falando sobre obra e ele vai falar de alegria. Toda pessoa que vive a fé viva, não uma fé morta, a fé viva, ela está feliz. Nossa, pastora, então uma pessoa que tem fé, ela fica parecendo aquelas pessoas que não param de rir? Não, não é rir. Nós estamos falando de alegria. Em palavras um pouco mais antigas, bíblicas, nós estamos falando de gozo. O que é gozo no grego? Alegria constante, independente da circunstância. Uma pessoa que experimenta uma fé e tem a obra da fé, o fruto daquele que gera a fé, é alegria constante em meio a qualquer situação. Você e eu conseguimos ver a beleza de Cristo em qualquer situação. Conseguimos ver que Deus vai operar em qualquer circunstância. Conseguimos ver a manifestação da obra de Deus nas nossas vidas em qualquer circunstância. Isso nos deixa felizes. O fato de esperarmos o milagre e a interferência de Deus nos deixa constantemente felizes. Por quê? Porque quem tem fé em Deus não está sozinho e não será destruído. Essa é a nossa alegria. A nossa alegria por ter colocado Deus em primeiro lugar já não gira em torno do que nós queremos que aconteça. Entende isso? Por eu já ter colocado Deus em primeiro lugar como governo da minha vida, não gira em torno do que eu quero neste momento para a minha vida, mas eu estou feliz porque Deus está fazendo o seu propósito na minha vida e isso me alegra. Ainda o próximo fruto diz sobre a paz. Aí você vai falar, nossa, eu sou uma pessoa zen. Não é assim que as pessoas pensam sobre paz? Eu não me estresso com nada. Irmãos, até Jesus ficou um pouco nervoso em determinadas situações. A paz não é você ficar nervoso ou não ficar nervoso. A paz é a confiança em Deus. Quando uma pessoa tem confiança em Deus, ela não está confiando em si, ela não está confiando nos seus recursos, ela não está confiante no que ela pode fazer. A força do seu braço é levada a ser anulada porque tanto faz. A obra da fé na paz é uma obra de uma pessoa que confia, deixa-se renascer na presença de Deus. Ela vai florescer no dia bom ou no dia mau, porque ela confia em Deus. A confiança em Deus é uma obra da fé. Uma pessoa que tem fé
ela confia em Deus. E isso é uma obra. O interessante é que se nós continuarmos longanimidade, que também seria paciência, é uma pessoa que sabe esperar. E aqui nós colocamos milhares de pontuações. Uma pessoa que sabe esperar, ela não vive ansiosa. Uma pessoa que sabe esperar, ela não vive angustiada. Uma pessoa que sabe esperar não toma decisões precipitadas. Uma pessoa que sabe esperar em Deus. Isso é uma obra da fé. Obras da fé que fazem a fé estar viva. Por isso que Tiago disse, as obras, elas aperfeiçoam a fé. Sim, elas aperfeiçoam a fé. O fruto do Espírito faz com que a nossa fé esteja constantemente em movimento, fazendo com que ela se aperfeiçoe, com que ela cresça, com que ela se estabeleça. Então, ter paciência, saber esperar, saber o momento de agir, saber o momento de falar, de se posicionar, estar preparado para fazer algo, respaldado em Deus, na palavra de Deus. E ainda ele vai continuar dizendo benignidade. Você fala misericórdia. O que é benignidade, pastora? Também conhecido como amabilidade. Ser capaz de me colocar no lugar do outro. Até agora nós estávamos falando sobre amar a Deus sobre todas as coisas e a nós. Então, amor, paz, alegria, longanimidade, paciência, tem tudo a ver com amar a Deus sobre todas as coisas e a nós mesmos. E agora o Senhor vai entrar na última parte que ele vai dizer, veja, você precisa ser amável, você precisa ser longânimo, você precisa ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. E aí você vai entender por que Tiago fala sobre nós distinguirmos pessoas. Se essa sua fé faz acepção de pessoas, então essa sua fé é estranha. Porque nós somos capazes de deixar uma pessoa para trás. Você gostaria de ser deixado para trás? Não, eu não gostaria de ser deixado para trás. Eu não gostaria de ser levado pela minha aparência. Eu não gostaria que as pessoas me medissem com uma justiça, com uma medida de justiça tão alta. E aqui Deus fala, você precisa ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. E aqui eu vou fazer um parêntese. Nós temos visto as pessoas falando que agora é a hora, Eduardo, das pessoas terem amor ao próximo. Não é verdade? Quantas pessoas têm falado isso, né? Agora é a hora de nós termos amor ao próximo, de nós termos amor ao próximo. Na verdade, o amor ao próximo é algo tão interessante, porque ninguém ama o próximo se não amar a si mesmo. E amar a si mesmo é perdoar a si mesmo, encarar a si mesmo, ver suas próprias fraquezas, conceber-se um ser humano. E amar ao próximo não é apenas você dar a ele uma cesta básica, dar a ele um remédio, dar a ele um auxílio. Amar ao próximo é você ser capaz de compreendê-lo e de dar a ele a vida que você tem. Amar ao próximo para Deus, Eduardo, então, é dar a Cristo para as pessoas. Esse é o maior amor que você pode dar a alguém. E é bom que você dê uma cesta básica se ele estiver com fome. Não foi isso que o Tiago falou? Não adianta você pregar o evangelho, a barriga da pessoa está roncando de fome e você dizer para ela, vá em paz. Você precisa suprir necessidades, mas essas necessidades não vão mudar a história da vida dessas pessoas. O que vai mudar a história da vida das pessoas é a capacidade delas de conseguirem crer em Deus, porque essa foi a verdadeira mudança que Deus operou nas nossas vidas. A Amora, eu acho que está aparecendo aqui na nossa live. Veja que ela sempre dá um jeito de aparecer, não é verdade, irmãos? Eu acredito que Deus deve ter chamado de alguma maneira. Amar o próximo é a capacidade de dar a Deus as pessoas.
Então entenda uma coisa, se você pensa em amor ao próximo apenas como um benefício, um recurso alimentício ou financeiro, você ainda não entendeu o que é amor. O amor é o próprio Deus. É dar tudo isso que nós recebemos para alguém que ainda não recebeu. E continuamos falando sobre o fruto do Espírito, e ele vai falar sobre bondade. Você entende que nem que Deus venha a fazer todas as coisas maravilhosas por você, e aquilo não é só para você, aquilo é para os outros também. E eu vou pegar aqui um exemplo para você compreender. Tudo que Deus te dá não é só para você. Entende? Tudo que Deus te dá, a abundância que Deus te dá, não é só para você. Não é só para suprir a sua vida. Não é só para suprir a sua família. Não é só para você e a sua casa. A abundância que Deus nos dá é para suprir os outros também. Isso é bondade. O ato de nós entendermos que a bênção que Deus nos deu não é só para nós. Veja que Deus encheu o barco de Pedro de peixes, mas ele encheu tanto que precisou encher os outros. Deus sempre tem o propósito de, através de você, através de mim, através de nós, abençoar outros. E continuamos falando sobre fidelidade. Aí você diz assim, meu Deus, eu tenho fidelidade. Eu tenho fidelidade. Fé, mansidão, esperança. Eu tenho isso. Fidelidade é o compromisso, é o comprometimento. Fidelidade não é palavras. É compromisso. É comprometimento. É o ato de você não quebrar vínculo com Deus por nada, nem por ninguém. Teu vínculo com Deus vai estar estabelecido de maneira eterna e a fé precisa dessa obra. A fé precisa desta obra. Porque as situações elas vão cooperar para que você venha quebrar esse vínculo. As situações ao nosso redor vão tentar fazer com que você quebre este vínculo. A fidelidade é importante. Todos são importantes. Mas uma pessoa que não tem fidelidade, ele não consegue fazer nada. Porque a qualquer momento ele vai quebrar o seu vínculo com Deus. Por qualquer motivo ele vai quebrar seu vínculo com Deus. Então sua fé se tornará morta. A palavra do Senhor ainda continua falando mansidão. Ai, uma pessoa boazinha, uma pessoa mansinha, ela fala manso. Não, na verdade a mansidão é aquele que não dá o troco. Ele não tem vingança dentro dele. Ele não reage às circunstâncias. As circunstâncias podem fazer o que for. Ele não está reagindo ao que está acontecendo. Ele sempre vai reagir à palavra de Deus. Ele está para obedecer uma palavra, um comando de Deus. Ele não reage às pessoas, ele não reage às circunstâncias. É algo que nós precisamos buscar no Espírito Santo de Deus. Eu não quero reagir a pessoas, eu não quero reagir às circunstâncias. Eu quero agir. Mansidão é uma ação independente do que está acontecendo. Nós vemos a expressão da mansidão em Jesus, em que muitas vezes ele é colocado para uma situação terrível. Ontem eu e meu esposo estávamos vendo o History e estavam contando, por conta desse final de semana, a Paixão de Cristo, eles estavam falando um documentário sobre essa situação da morte de Jesus Cristo diante de Pilatos. E ele diz o seguinte, a gente estava vendo como que foi complicado crucificar Jesus, porque ele passou pelas mãos de muitas pessoas, e as pessoas, elas tentavam Jesus com insultavam, elas obrigavam Jesus a ter algumas decisões, e Jesus estava tranquilo. Jesus não demonstrava nenhum tipo de reação. A palavra de Deus diz o seguinte, ele foi como ovelha muda.
ao matadouro. Ele não se debateu. A mansidão é justamente isso. Eu estou passando por uma situação e eu não vou ficar me debatendo. Eu vou reagir a uma palavra de Deus. Se Deus me disse que eu vou morrer, é isso mesmo que vai acontecer. Eu não vou me debater, eu não vou reagir às coisas. Eu vou agir em cima da palavra que Deus me deu. E só. E chegamos ao domínio próprio. E lá no canal Afinal que a Bíblia diz, se você ainda não conhece o canal Afinal que a Bíblia diz, você precisa conhecer. Quem sabe você está assistindo essa live de EBD e não faz parte da comunidade evangélica Rema, eu convido você a acessar o YouTube, Afinal, o que a Bíblia diz. Um dos vídeos mais assistidos do Afinal e comentados é o domínio próprio. Nós falamos no canal sobre todos os frutos do Espírito. Se você quiser aprender um pouquinho melhor sobre todos eles, você acessa ali no YouTube e eles estarão lá. O domínio próprio é a arte de gerenciar pensamentos, emoções e sentimentos. Uma pessoa que tem domínio próprio, em outras palavras, aqui na minha Bíblia está falando temperança, que tempera, que sabe exatamente a quantidade de palavras, emoções que vai colocar em cada situação, essa pessoa consegue manter a fé dela de uma maneira incrivelmente equilibrada. Porque gerenciar pensamentos é algo que Jesus fazia o tempo todo. Imagine que de um lado Jesus estava ouvindo o que as pessoas estavam fazendo, o que as pessoas estavam dizendo, e do outro Jesus estava ouvindo o Espírito Santo dizendo, olha, você precisa fazer isso. E Jesus gerenciou muito bem os seus pensamentos para que os pensamentos de Deus não fossem apagados por sentimentos, por realidades visuais e auditivas. Gerenciar pensamentos faz com que a nossa boca fale menos. É verdade? E quando fala, fala o que deve. Nós sabemos que não foi à toa que terminou o fruto do Espírito, porque na verdade não são frutos, é um fruto como se fosse uma mexerica com vários gomos, com várias capacidades, com várias competências. E aqui ele termina dizendo assim, você fecha com domínio próprio. A arte de se dominar, a arte de dominar a própria alma. A fé domina a humanidade que há em nós. Que coisa incrível, não é verdade? A fé consegue nos dominar, literalmente nos segurar pela boca. Dizendo, não é assim. Não é assim que vive, não é assim que faz. As coisas não serão resolvidas dessa maneira. Ela nos leva a como Deus age, a viver como Deus vive. E é por isso que Tiago fala, se não há nenhuma dessas obras na sua vida, sua fé é morta. E com certeza é. Se não há o fruto do Espírito na vida de uma pessoa, tudo que ele faz é para si mesmo. Ainda coloquei uma frase dizendo assim, sem o Espírito Santo não há fé e não há obras. E tudo o que o ser humano faz de obras humanas são para exaltar a si mesmo. Eu tenho visto muitas pessoas fazendo bondades, atos de bondades, mas isso tem que ser visual. O ser humano, quando ele faz algo que é puramente humano, ele entrega uma cesta básica tirando uma selfie. Ele tem que deixar claro o que ele fez. Se as pessoas não verem, então não aconteceu. Quando a fé que está aqui nessa palavra grandiosa diz que o que a mão direita faz, a esquerda não pode ficar sabendo. A humanidade é anulada na fé, viu, gente? A presença de Deus é evidenciada na fé, na vida do ser humano. Eu vi até determinadas coisas comentando com você, algumas igrejas fazendo doações, achei incrível, fazer doações para Santa Casa e tudo, mas tem que postar o valor que colocou na internet. Eu doei tanto para a Santa Casa. Eu doei tanto para isso. Este valor, eu estou fazendo isso porque eu sou muito bom. Eu estou sendo bondoso. Não, você não está sendo bondoso. Isso é puramente ego.
É um marketing, é ego, é inflação de ego. Olha como eu sou bom. Deus recebeu? Óbvio que não. A fé anula a humanidade. Ela cura a parte boa da humanidade e anula a parte egocêntrica do ser humano. Vai ensinar sobre amor ao próximo, vai ensinar como reagir, vai ensinar a se calar. Ela vai domar o ser humano, que é quase um animal. Credo, pastor, é verdade. A fé nos ensina como é que se vive, como é que se tem uma vida ética espiritual. Por isso que Tiago diz, como que pode uma pessoa dizer que tem fé e não tem obra alguma? Não tem semelhança com Deus alguma. No seu jeito de falar, no seu jeito de viver. Pedro foi pego pelo jeito de falar, no seu jeito de andar, no seu jeito de se portar. Há coisas que Deus quer transformar na nossa vida, começando pela vida da fé. Dizer que é crente é fácil. Até o diabo é. E talvez o diabo seja mais crente do que você, porque ele sabe quem Deus é. Ser cristão. Então nós vamos dizer, Romanos capítulo 8, a fé é algo tão incrível que ela faz com que o Espírito Santo de Deus nos guie. E ele diz, os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Eu ser guiado por alguém implica em andar como este alguém anda. Fazer o que este alguém faz. E ainda em Hebreus capítulo 11, falando sobre a fé, porque Hebreus capítulo 11 fala só sobre a fé e obras que você encontrará neste texto de Gálatas, expressa na vida de todas aquelas pessoas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que quem se apresente a Ele saiba quem Ele é. Então, me apresentar de qualquer maneira não faz com que eu receba nada de Deus. Deus quer ver em nós a obra da fé, um fruto que vem do Espírito Santo de Deus. Eu e você precisamos buscar isso. Se você quer sair de qualquer circunstância, você quer vencer qualquer circunstância, você quer ir para o céu, então você precisa ter a fé, que é um dom do Espírito. E ela motivará todos os demais dons. E nós falaremos isso nas nossas próximas EBDs, até que nós consigamos voltar ao estudo do livro Sua Descendência Determina a Sua Eternidade. E será maravilhoso você já ter conhecimento do Espírito Santo quando tocar nesse livro. Se você ainda não comprou o seu livro Sua Descendência Determina a Sua Eternidade, faça isso, entre na Amazon e compre o seu livro e comece a ler. Ele vai te ensinar sobre como o Espírito Santo vai implantar em nós a fé e a salvação. E a transformação de vida que Deus deu para o apóstolo Paulo pode fazer parte da sua vida. Faça com que esses dias, eu creio que serão muito breves, então tenha pressa de ler esse livro, porque eu acredito que logo nós já estaremos na correria do dia a dia novamente. Eu preciso compreender por que Deus me trancou alguns dias em casa. Para conhecê-lo. Procure conhecer a Deus. Não é para você ficar jogado no sofá o dia inteiro, é para conhecê-lo. Para que você possa vencer o ano de 2020, para que você possa começar uma nova fase da tua história. Conheça a Deus. Procure conhecer ao Senhor. Hoje você vai se questionar, minha fé, que tipo de fé eu tenho? A mesma que o inferno? Que sabe quem Deus é, que Deus é Deus? Ou na verdade eu tenho uma fé movida pelo Espírito que transformou a minha vida, que tem domado a minha humanidade todos os dias? A gente nunca vai ter isso aqui completo, perfeito. Porque o dia que nós formos isso aqui perfeito, nós teremos que estar no céu. E direto para o céu, porque não existe ser humano perfeito.
mas você vai pedir a progressão da ação do Espírito Santo de Deus em cada obra do seu Espírito na sua vida. Amém? E antes de terminar, eu gostaria de dizer algo a você. Hoje, 7 horas da noite, nós teremos um culto nessa mesma plataforma e no Rema Minas, lá no YouTube. Que Deus te abençoe nessa manhã. E que haja mesmo um despertar para uma oração. Será que eu, de fato, tenho fé? Porque a fé sem obras não existe. E boas obras não são obras para Deus. São apenas bons atos. Que Deus te abençoe e te dê um domingo abençoadíssimo, cheio da busca pelo Espírito Santo. Até às 7 horas da noite. Em nome de Jesus. Amém.